Isso aqui é Brasil contra sistema podre, carcomido e comunista. É isso que importa. Eu estou do time Brasil. Quero o bem de São Paulo, quero o bem do Brasil. Estou contra comunista e contra centrão fisiológico podre. E vocês? Vamos lá e vamos começar falando então de eleições municipais em São Paulo. Tivemos hoje mais um debate, foi o penúltimo, aliás, agora Sol da Globo na quinta-feira e acabou. É a última semana de campanha, domingo teremos as eleições e a gente separou aqui em 2 vídeos o que houve de principal nesse último debate, nesse último encontro entre os candidatos. 4 deles, aliás, estiveram reunidos: Tabata Amaral, Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Vamos ver o que aconteceu de mais importante. É o candidato Ricardo Nunes. Candidato, em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a Covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista à Globo News dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada. A entrevista está gravada, é possível assistir na internet. Agora, na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar? A pandemia começou tem 5 anos, vai fazer em 5 anos. Evidentemente, todo o processo você vai aprendendo, vai acertando, não existe problema nenhum com relação a você ter humildade de ir ajustando e poder fazer aquilo que a gente aprende durante as ações. Nesse momento. A pandemia foi uma grande tragédia, que afetou a todos nós, alguns mais, a outros menos, mas todos sofremos muito. E o Brasil deu muito azar de ter um presidente da República extremamente ideológico e que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse, na época Bolsonaro, que inclusive defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam. Mas São Paulo deu sorte. Deu sorte porque naquela época o nosso prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência, quando necessário, para se contrapor ao presidente da República e também ao governador de então, que era o Dória. Infelizmente, Bruno Covas não está mais aqui. E eu fui pega bastante de surpresa quando eu vi o Ricardo Nunes, que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e de seus aliados, mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. Eu trago isso... Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, já lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzido aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. Ninguém acerta em tudo. Não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação durante a pandemia, nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar o passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender. Aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações. Somente isso. Agora, bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos. O senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres de decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro, o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor pensa sem caracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar com o eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? A resposta é do candidato Guilherme Boulos. Bom dia a vocês, bom dia Fabio, aos candidatos. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim, é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá de Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? As apostas e jogos online explodiram sem regulamentação no país e causam transtornos mentais gravíssimos, problemas sociais e dívidas impagáveis. Isso é consequência de uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Um deles foi votado em dezembro de 2023 e liberou as apostas esportivas e voltou a liberar os cassinos online. A senhora estava presente nessa sessão, mas não registrou o voto. Por que a senhora se absteve nesse que é um dos maiores dramas do país atualmente? Thaís, apesar de não ter esse voto específico registrado, a minha posição é conhecida. Nós precisamos de uma lei dura e firme para regulamentar esses jogos. Em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? A resposta do candidato Pablo Marçal. O seu advogado fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou minha resposta. Você queria dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui.
Bom, aí alguns dos momentos das perguntas dos jornalistas, tá, gente? Vocês perceberam que o vídeo estava um pouquinho acelerado, o pessoal tá aqui no chat reclamando, a gente acelerou porque tem bastante coisa, e depois tem um segundo vídeo que a gente vai mostrar também com alguns outros trechos que são legais de repercutir. Vamos lá, vamos ouvir o Constantino e o Salles, aliás, já chegou o Salles, já recebi aqui a informação que ele já está conectado, nosso Ricardo Salles. Começar contigo, Consta, que destaca aí dessa primeira parte que a gente trouxe? Bom, primeiro eu acompanhei a dificuldade da plateia aí em entender o que estava sendo dito nessa velocidade de esquilo cafeinado, né? Mas, por um lado, eu agradeço a produção, porque não dá para ficar ouvindo Tabata, Boulos em velocidade normal, né? É muito castigo, então é até melhor acelerar. Veja, tentando espremer o conteúdo, né? O Boulos, por exemplo, diz que o eleitor não está preocupado com questões ideológicas, com Venezuela. É uma eleição municipal, até acho que a questão local, lembrando sempre que o cidadão vive na cidade, né? A questão local muitas vezes é o que importa mesmo. Esgoto, segurança, escolas municipais e por aí vai. O problema é que a ideologia que o radical Boulos endossa ferra tudo isso na ponta, né? Estraga a qualidade de todos os serviços, por exemplo, substituindo a verdadeira formação do ensino público por doutrinação ideológica, né? E ele diz que não muda, é coerente e por isso é tão atacado. Mentira! Ele muda e muda muito. Ele frequenta cultos evangélicos, ele bota roupinha diferente e fala mais mansa, ele vira contra a legalização das drogas e diz que experimentou maconha lá atrás, mas o teste toxicológico ele não quer fazer. Que mais? Ele diz que quer fortalecer a guarda municipal, sendo que ele sempre defendeu os marginais, né, e demonizou a polícia. Então ele mente, acima de tudo ele mente. Então eu estou falando do Boulos em particular porque é o candidato mais radical, cuja presença com chances concretas de ir para o segundo turno, todo mundo embolado ali perto de 20%, é algo que devia estar assustando todo mundo decente e parando para falar, calma aí, o que está acontecendo? São Paulo tem risco de ir para gestão de um comunista, aliás, de um partido que não tem nenhum gestor, o único que tem é o mais mal avaliado, porque é uma desgraça, né? Não tem nenhum gestor de grande cidade, e o cara é um cara que até ontem estava jogando coquetel Molotov em Fiesp, invadindo propriedade. Então, isso devia parar São Paulo, para a gente falar, calma aí, cara, o que está acontecendo? Infelizmente, a mídia trata com normalidade esse comunista invasor, mas não o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é o esquisito, ele estar disputando é que é um sintoma de alguma doença grave, porque, na verdade, estragou o teatro das tesouras da turma. O Boulos é visto com nota 3, 4 pelos jornalistas de até 5, né? E o Marçal é o esquisito, é o cara que está avacalhando a eleição. Isso, para mim, o Brown, devia ser um motivo de reflexão. E do lado da direita, enquanto devia estar todo mundo falando assim, peraí, cara, menos o Boulos, né? Temos que concentrar 100% das energias e atacar o Boulos. A gente vê o quê? Pastor Silas Malafaia detonando o Nicolas Ferreira. Então, alguma coisa está muito errada. Acho que está faltando um pouco de senso de prioridade, de proporção, de união, para entender o que está em jogo aqui. Essa é a minha principal reflexão nessa tomada que vocês mostraram aí, né? Porque, infelizmente, o Boulos não pode ser levado a sério. Tem lá Tabata Amaral, que é para-choque de comunista, tem o jogo todo do sistema, né? Eu acho que o Ricardo Nunes não encanta ninguém da direita, mas o Bolsonaro conseguiu emplacar um vice, ele está, como mostrou aí na questão até da vacina e tudo, fazendo alguma revisão histórica das suas posições, em que pese, né, não ter a coragem de assumir realmente aquilo foi um erro, ele sai pela tangente porque ele não quer perder essa imagem que a Tabata enaltece do Bruno Covas, por exemplo. Né? Hoje, com o benefício do tempo, a gente sabe que foi um grande equívoco esses gestores municipais, estaduais e federais que escutaram a voz da ciência, o marxista Tedros Adhanom da OMS e o embusteiro Dr. Fauci nos Estados Unidos.
Isso foi um grave erro. Lockdown, vacina obrigatória, passaporte vacinal, isso tudo foi um erro. Foi um erro. Até gente de esquerda reconhece isso, como o tal do Escobar. Aí, logo depois, vai lá apagar os rastros, porque a gente lembra que Bill Gates, que os globalistas, esse pessoal tem muito poder e é muita influência até mesmo na turma de esquerda. Mas foi tudo um erro. O Ocidente fracassou nesse teste. E acho que as pessoas deviam ter coragem de vir à tona agora e assumir esse erro em vez de sair pela tangente como o Nunes ou de insistir no erro e dobrar a aposta como a para-choque de comunista Tabata Amaral. Ô Salles, antes de passar para você, tem mais um trecho aí do debate, agora dos enfrentamentos e das perguntas entre os candidatos. Se prepara aí que está na velocidade 2 também, tá acelerado, mas dá para a gente entender. Vamos ver. Aliás, nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. E nós vamos derrotá-lo. Essa é a minha missão, essa eleição. Candidato, de fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou. Recebeu do Lula, você é laranja dele. Bolsonaro, você fez alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo pra mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou. O Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL pra transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Ricardo Boulos, como que é pra você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil, e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que é aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha do Nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que ele deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no Brasil. Ele teve a coragem de falar sobre meu pai, que sim, eu perdi pro suicídio, eu perdi pras drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar. Essa é a imagem que tem das mulheres, né? Ser baixinha, sem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher. Mas olha só que surpresa. Justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Olha só que surpresa. Justamente a mulher, que muitas vezes sofre tanto preconceito, tá aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Sabe por quê? E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus é com Deus. É com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi... Você entenda que o esforço da Tata é de parecer a mais sábia, ela é mais inteligente, só que a sabedoria dela é mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve experiência. E o fato dela ficar esbravejando, como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar pra você que mulher votava. Se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha pra você e vê você sempre nesse embate, vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro, ia votar em negro. Eu vi uma fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, dizendo que ela só não andava por força de vontade. Então eu queria lhe dar a oportunidade para se desculpar e para dizer o que de concreto você defende para as pessoas com deficiência. Concreto. Seu plano de governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado, você não vai vencer a eleição. Só o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, nunca vou negar a oração para uma pessoa. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das veredas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A resposta com o candidato Ricardo Nunes. Olha, o Pablo Henrique. Ele sabe o que é Pablo Henrique? Eu que estava lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo minha esposa, nunca levantei um dedo pra ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive tá rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Lula Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Tá o vídeo, tá sendo publicado, tá rodando aí. E fazendo pro cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, é só mentira. Falou que o Trump mandou carta pra ele, é mentira. Foi lá pra Camisungo, na África, pessoas humildes. Esse cara em 2019, pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas, arrecadou mais de 4 milhões e meio das pessoas de boa fé, sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas, as pessoas lá até hoje nas casas de lata. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente tá passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que tá ganhando só em rejeição. Pablo Marçal, e a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo pra responder, porque você é macho aí agora, abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Já que você falou em verdade, Ricardo, tem uma série de questões sem resposta aqui. Você, infelizmente, deixou pouco tempo. Vamos ver se você consegue, nesse tempo final, responder alguma dessas questões. Os inquéritos da máfia das creches que você está sendo investigado. Insiste em negar, mas tá, gente. Isso é reportagem, basta as pessoas pesquisarem. Tá. Você sabe o risco que isso tem. Que não é só para você, é para São Paulo. É uma investigação grave. Inclusive, utilizando, num dos casos, uma acusação de utilização da sua esposa como laranja.
Bom, então mais alguns momentos do debate. Ricardo Salles, queria te ouvir, Salles, sobre tudo isso que a gente acompanhou. Está repercutindo muito essa fala do Marçal aí sobre mulheres. Será que foi deslize dele mesmo? E no caso do Ricardo Nunes, parece que ficou comprovado aquilo que o Marçal falava, né? Que ele não responde a pergunta sobre esse assunto. Foi lá e não respondeu mesmo, né? Desviou, saiu pela tangente, não tocou no assunto nem do boletim de ocorrência da esposa, nem dos pagamentos na conta da esposa e da filha, né, Salles? Bom, com relação à fala do Marçal de que mulher não vota em mulher porque é inteligente, obviamente que ele quis dizer, é só assistir o vídeo alguns segundos depois, ele quis dizer que mulher não vota em mulher só porque é mulher. Né? A mulher escolhe o candidato pelas suas qualidades, evidentemente que ele quis dizer isso. Né? Que ele errou na hora de colocar a palavra, mas está claro que ele está querendo dizer isso, que mulher não vai votar numa mulher só porque é mulher, vai votar eventualmente numa mulher se a mulher tiver qualidade. Se ela não tiver qualidade, ela não vai votar em mulher. Isso é evidente. Aliás, essas discussões de se a mulher vota de um jeito, o homem vota de outro, eu acho essa discussão meio sem sentido, porque a pessoa inteligente, ela não deixa de votar em alguém ou passa a votar em alguém porque esse alguém é homem ou mulher. Simplesmente isso não existe. Se você tem um candidato qualificado, preparado, inteligente, que seja mulher, uma candidata, você vai votar. Se você tem uma candidata mulher que é despreparada, desqualificada, você não vai votar, ainda que seja mulher. Então essa discussão é absurda e está clara que ele não falou isso da forma que está sendo explorado na internet. É evidente que ele não falou isso. Mas o pessoal está usando e campanha é isso mesmo. Você deslizou numa palavra, o pessoal usa. Também não tem não é nenhuma atitude inédita de campanha eleitoral. Você vê as campanhas dos adversários utilizando ou deturpando, de certa forma, esticando a corda naquilo que uma pessoa tenha dito. Isso também está sendo usado com relação a outros candidatos. Então, embora me pareça claro de que ele não fez essa fala antifeminina que estão querendo dizer que ele falou, também o fato de usarem isso não é novidade, também não é motivo para dizer, nossa, nunca foi feito no mundo. Tal. Isso acontece toda hora. Por outro lado, o que chama a atenção é o seguinte, essa história aí de que o rasgou a camisa do outro, que o advogado rasgou a camisa, vamos admitir por hipótese que ele tenha mesmo rasgado. A imagem para mim, eu assisti, não ficou claro isso, mas vamos admitir que ele tenha rasgado para dar uma impressão de que foi agredido e tudo mais. Espera um pouquinho, perto da roubalheira, da sacanagem, de todas as coisas absurdas que são feitas dentro da máquina pública, de desvio de dinheiro, de extorsão, chantagem, de tomar dinheiro de contribuinte na beira do balcão para dar licença, para dar alvará, para isso. Ou seja, essas malandragens que acontecem por gente desqualificada da política brasileira em várias administrações, o cara rasgou a camisa ou deixou de rasgar a camisa, não é o que é relevante. A gente está saindo do que é relevante na cidade de São Paulo. O que é relevante para ser discutido na cidade de São Paulo é o fato de que, há anos, isso não começou na administração do Ricardo Nunes, há anos, né, a máquina pública está entregue aos grupos de interesse. E isso você vê quando o Boulos pergunta, quando o Marçal pergunta, eu acho que a Tabata perguntou também, ali eu não consegui prestar atenção porque estava muito rápido. Mas o Ricardo não responde essa história da máfia das creches. E, evidentemente, tem outros problemas. Né? Eu quero lembrar aqui, quem está nos assistindo, a subprefeita da Lapa foi presa em flagrante por corrupção. O chefe de gabinete da Moca foi preso, ou foi indiciado, agora não me lembro, porque recebeu propina via Pix na própria conta. O sujeito lá, que não sei, acho que Jaçanã, agora não lembro mais, foi pego extorquindo para dar um alvará. Ou seja, qual é o termômetro disso? A razão disso é que as subprefeituras de São Paulo foram entregues para os vereadores para criar base política. Qual era a acusação do Mensalão? Qual era a acusação do Petrolão? Qual era a acusação de todos os escândalos do PT? Que o PT, ele próprio fez, e ele também loteou o governo federal nos mandatos em que teve Lula e Dilma, para ganhar apoio. Né, e loteou dizendo assim, faça o que quiser, pode roubar à vontade, extorquir, desviar. O PT fez isso nas empresas todas, né, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras, no Fundo de Pensão, e tudo. Então essas práticas
de você entregar órgãos da administração para político deitar e rolar, para político porteira fechada, fazer o escândalo que ele quiser fazer, o desvio, a corrupção que ele quiser fazer em troca de apoio político, são essas coisas da política brasileira que tem que ser extirpadas, tem que acabar. Então acho que isso que tinha que estar no foco da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, o debate que está tendo aí, você vê esse debate, o Boulos, né, falando certas coisas, o Boulos é o fim da picada, realmente. Como o Rodrigo falou aqui, as pessoas dizerem, não, o Boulos até é um candidato legítimo. Pô, o cara invadiu, quebrou a Fiesp, invadiu o órgão público, tem uma série de vídeos dele dizendo que o que são vidraças perto do prejuízo que a Fiesp causa para o país. Fora aquela palhaçada que dizia, olha, inventamos a cisterna. Precisa avisar os romanos, há 2000 anos atrás, que os caras tinham cisterna já, e o cara fala como se fosse uma grande criação dele. Então, veja só, o debate para a cidade de São Paulo, e vai ter o da Globo aí na quinta-feira, que é o último, né? O debate ele é fundamental para a gente poder tomar uma decisão. A minha decisão como brasileiro eu não gosto de gente de esquema, eu não gosto de gente de sistema que fica se reelegendo, se fecha, né, fica hermeticamente fechado dentro de um mecanismo, como diz aquele filme, O Mecanismo, você fica fechado dentro do mecanismo para não deixar ter renovação política. Acho que o melhor que a gente tinha que ter era prestigiar, Brasil afora, decisões de renovação política.